Então, eu coloquei aqui algumas coisas, e a Carol me ajudou. Eu não sei se vai ser possível, porque a gente não passou esses slides, nós não tivemos tempo hábil para fazer isso juntas. Mas, se não tiver, acompanha comigo. Eu coloquei aqui que simplicidade não é natural ser simples. Primeiro ponto que eu descobri, que eu já tinha essa sensação, e que eu já tinha essa impressão no meu espírito, que não é fácil ser simples. Por que que não é fácil ser simples? Porque a primeira coisa que a gente encontra são os paradoxos bíblicos, porque a gente está falando de uma vida simples em Cristo. Não é uma vida simples segundo o padrão de Deus. Uma vida simples segundo aquilo que Deus quer para a minha vida. E a gente encontra vários paradoxos. Eu nominei 4 para tentar explicar o meu sentimento, o que o Senhor ministrou no meu coração esses dias. Então, eu cheguei à conclusão que não é natural ser simples. Porque simplicidade, pela graça de Deus, é um dom que a gente desenvolve. Ninguém nasce simples. Nenhum ser humano sem a ação do Espírito Santo é capaz de ser simples. Não é. Eu preciso aprender a ser simples. E eu pontuei, até coloquei aqui, para a gente ter uma noção aqui. Segundo os slides, eu coloquei alguns sinônimos e alguns antônimos, para ver se você se identifica nesse desafio da gente compreender o nosso compromisso como mulheres de Deus, a se tornar cada dia mais mulheres simples. Eu coloquei aqui sinônimos. Para mim ser uma mulher simples, eu tenho que ser uma mulher totalmente desafetada. Eu não posso ter nenhum nível de afetação. Nenhum. Ao contrário, simples, não sendo trabalhado na minha simplicidade, eu sou uma mulher afetada. Eu pergunto nesse auditório que quem que ainda não se afeta quando ouve uma provocação, quando ouve alguma coisa que não gosta, ou recebe de volta uma coisa que você não acordou? Eu ainda peco muito nisso. Mas a gente não combinou isso? E por que você fez isso? E se eu não trouxer meu espírito, minha alma assim, bem cativa, minha alma cativa ao espírito, eu chego às vezes até pecar ainda. Eu coloquei aqui uma mulher simples, ela é uma mulher despretensiosa. O que é um ser despretensioso? Faz tudo sem nenhuma intenção. A Luciana compartilhou aqui com a gente que ela estudava muito, ela se dedicava muito, porque ela tinha uma intenção de ser a mais reconhecida na família dela. Ela não estudava simplesmente por estudar, pelo privilégio do aprender, porque ela queria ser a melhor filha, a melhor aluna. Então, uma mulher simples, ela é uma mulher que vive e faz tudo sem nenhuma pretensão, de nenhum reconhecimento, de nenhum elogio. Pois eu quero te falar que até hoje, quando eu pinto o cabelo e corto o cabelo, se o Paulo Júnior não me elogia, eu ainda dou uma emburradinha. Coisa básica, assim. Não que ele não devesse dar o elogio, mas a mulher simples, ela faz pelo propósito exclusivo da consciência de que ela tem que fazer. Recebendo ou não, ela tem que fazer. Contrapartida, então, essa mulher que não se dispõe a fazer as coisas sem nenhuma pretensão, ela se torna uma pessoa. O que é aqui? O Antônio? Sério? Sério? A gente quase não cruza com pessoas assim hoje, não é não? Na igreja, de forma alguma. Você não encontra essa pessoa dentro da igreja. Será? Eu coloquei aqui que uma mulher simples, ela é humilde. Jesus.
Uma mulher simples, ela é humilde. O que é uma mulher humilde? Ah, não, pastora. Ele podia fazer isso com qualquer uma, menos comigo. Ele me humilhou. Ué, para que serve a humildade? Para o dia da humilhação. Ou não? Minha irmã, a humildade serve para você exercer ela no dia que você for humilhada. Se não, qual é a virtude de você ser uma mulher humilde? Em contrapartida, se eu não exercito essa graça, essa virtude, esse dom concedido à igreja da humildade, eu me torno uma pessoa arrogante. Não encontro com ninguém assim. Não tem ninguém assim ao meu redor. Arrogante. Que se julga não precisar e não passar por coisa alguma. Se julga no direito de ser superior, está acima de qualquer coisa. Outra coisa que eu coloquei ali. Uma mulher simples, ela tem que ser modesta, ela tem que ser carregada com modéstia. O que é uma mulher modesta? Depende da área que você vai aplicar a modéstia. Mas a modéstia, em síntese, é aquela coisa genuína, singular, própria para cada ocasião. E gratidão, a modéstia está ligada à gratidão. Então, se o irmão pode me dar um presente, se o meu marido pode me dar um presente de tal maneira, mas que aquilo fugiu às vezes da minha pretensão, eu vou ter a modéstia de me alegrar com aquilo. Eu não vou endividar ninguém, nem cobrar ninguém, seja na área emocional, afetiva e até financeira, para me poder ter uma coisa que está além daquilo que é o convencional. Ela tem uma vida modesta. Senão, se ela não é assim, ela se torna presunçosa. Se ela não é facilidade, é uma coisa que eu sempre oro. Quem anda comigo sabe, Senhor, me faz uma pessoa cada dia mais fácil. E logo em seguida eu já quebro o espírito da preguiça. Senhor, não me deixa ter preguiça. Porque a preguiça é uma coisa que deixa as pessoas pesadas. Não facilita em nada. Vamos arrumar isso aqui? Ah, não. Ah, não, está muito bagunçado. Ah, não. Não, temos que ser pessoas fáceis. Porque se nós não formos fáceis, a gente se torna pessoas difíceis. Amém? Estão indo comigo? Estão se identificando? E eu coloquei aqui, então, o que seria um paradoxo? O que é um paradoxo? O paradoxo são duas opiniões autênticas, com características autênticas a respeito do mesmo assunto, mas elas se contrapõem. Por que Jesus foi uma pessoa simples? Porque Jesus é o mestre da simplicidade. Porque o nosso próprio Jesus, é a lâmina 3, eu coloquei aqui. Ele viveu a complexidade da simplicidade. Ele, sendo Deus, se tornou homem. Se esvaziou da forma divina e se vestiu da forma humana. Ele nos ensina o seguinte, ele nos desafia, né? Que no reino dele, aquele que tentar segurar a sua vida, vai perder. Aquele que é o Jesus que é o príncipe da paz, mas também ele é aquele que carrega a espada da justiça e da vingança. Isso é um paradoxo. E a forma simples de Jesus trouxe para nós a realidade e a vivência de um ser que completamente simples. Ele transitava, ele fazia, ele vivia de forma simples. Mas nós, muitas vezes, temos dificuldade de ser simples. E nós deixamos, muitas vezes, por preguiça, por comodidade, por negligência, as nossas vidas serem recheadas de atitudes simplistas e não simples.
O que é uma atitude simplista? É você dar uma solução que não é correta para aquela demanda. Vou servir caldo. Convidei minha família para comer, servir caldo. 4 horas, que em casa não tem cumbuquinha, não tem prato fundo. Não, mas a hora que ele chegar eu dou um jeito. Aí você vai servir o caldo com aquilo que você tem na sua cozinha. Prato raso, prato de sobremesa ou um copo descartável. Isso é uma atitude simplista e não simples. Aí você traveste essa atitude dizendo assim, não, mas aqui em casa é tudo simples, você sabe, né? Né, meu irmão? Você sabe, aqui nós somos simples, do jeito que tiver, sai. Isso não é uma atitude simples. Isso é uma atitude complicada. E se você não se dispor a ser jeitoso, às vezes você vai queimar a mão pegando um copo descartável com caldo quente, você vai sujar o forro da mesa com aquela sopa que você pôs a mais no prato que não segura. Entendeu, minhas irmãs? E o Senhor não quer que você seja simplista. O Senhor quer que nós sejamos simples. O que é a simplicidade? É a eficácia daquilo que Deus te destinou. Então, se agora é para faxinar, eu não vou ser simplista, eu vou ser bem simples. Vou lavar o que está sujo, vou encerar o que precisa de cera e vou forrar aquilo que precisa forrar. É simples assim. Amém? Onde que a gente está agora, Carol? Quem é que está me acompanhando? Outro paradoxo que eu coloquei aqui. A simplicidade é tanto uma graça vindo de Deus, como uma disciplina. A palavra de Deus diz em Tito que a graça de Deus se revelou salvadora, nos disciplinando. Então, a graça de Deus é um dom que vem do céu, ela é para todos, para quem quiser, mas ela tem um fim, para nos educar. Minhas irmãs, não tem como você ser simples com a natureza que você adquiriu na sua trajetória de vida longe do Senhor, com a cultura desse mundo. Então, ao mesmo tempo que a simplicidade é uma coisa acessível, que vem de Deus, ela se torna complicada, porque aquilo que a palavra de Deus diz, a minha carne luta contra as coisas do Espírito. A sua carne não é indiferente, ela luta. De sorte que quando você estiver diante de uma necessidade, diante de uma situação que vai requerer simplicidade de você, provavelmente a sua carne, se ela ainda não for bem dominada, se você não for uma mulher bem cheia do Espírito, você vai entrar numa guerra. Não, Deus. Eu vou ofertar de novo perdão para essa pessoa. Afinal de contas, hoje já foi 69 vezes. E o Espírito Santo fala assim, é 70. Aí você fala, mesmo? Só que você esqueceu, vezes 7. Sua carne não gosta dessas notícias. Mas ela é simples assim. Perdoa. Aí, onde entra a complexidade? Você começa a contar quantas vezes. É a mesma pessoa. É a mesma situação. Quando você não tem que refrear aquele pensamento. Não, mas aí eu já não quero ser boba, não. Essa pessoa vai achar que eu sou uma idiota. Não, eu sou cristã. Eu sou simples. Eu sou cheia de graça. Não, mas aí, minha irmã, é simples assim. Perdoa. Perdoa. É simples assim. Se alguém vier te pedir a capa, você pergunta, meu querido, você não está precisando da túnica também, não? Simples assim. Mas é complexo. Porque se você não ouvir do Senhor, você não pode
ser eficiente e eficaz naquele propósito. Então, queridos, é simples assim. Outra coisa que eu coloquei aqui. A simplicidade é uma realidade interior que pode ser percebida externamente no nosso estilo de vida e na nossa forma de falar. É muito comum a gente deixar de ser enganadas por pessoas travestidas de humildade, simplicidade, e quando ela abre a boca, você leva o maior susto. Ela já deixou de ser humilde e simples. Quem já não teve essa experiência de ajudar alguém assim? Naquele primeiro momento, ela consegue até ficar travestida de simples, de humilde, de necessitada, ou de alguém pronta para te servir. Mas quando alguma coisa sai fora, ela abre a boca, você vai descobrir o que está lá dentro. Então, a simplicidade, ela é percebida no nosso exterior, mas no nosso interior, ela é desenvolvida. Não tem jeito de você ser uma pessoa simples por fora, se você não é primeiro por dentro. Porque tudo que nós aprendemos de reino de Deus é para transformar a nossa consciência, é para mudar a nossa condição. Minha irmã, porque nesse auditório aqui, se a gente fizesse assim, um raio-x, tem muito mais gente complicada aqui do que descomplicada. Muito mais. Sem nenhum medo de ofender vocês. Eu lido com isso 24 horas por dia. Sem nenhum medo de ofender vocês. Mas com temor do Senhor. Tem muito mais complicação. E o Senhor tem nos chamado para sermos livres. Livres, simples, descomplicadas, intensas, ativas, frutíferas. Como que uma pessoa pode dizer, eu sou simples, ficar 20 anos numa igreja e não dar fruto? Alguém mentiu nessa história. Alguém está mentindo nessa história. E eu prefiro ficar com Deus. Porque na simplicidade da palavra do Senhor, Ele te diz, eu te farei um ventre fértil. Tudo que eu colocar aí, eu quero que dê vida. E a ausência de simplicidade tem feito com que sejamos mulheres extremamente, altíssimo nível, tem nos tornado mulheres abortivas. Minhas irmãs, é com muito temor que eu quero compartilhar isso com vocês. E muitas vezes, nós usamos a palavra para nos desculpar. Mas o nosso Jesus, que foi simples, foi genuíno, no dia da sua tentação, quando Satanás disse para ele, tu não és o filho do Deus? Você não é filho? Oferecendo pão, depois de 40 dias de fome e sede. Ele diz, não é só de pão que vive o homem. Uma mulher simples tem respostas assim. Ela não se dá o trabalho de murmurar e nem de contestar a genuína palavra de Deus. Porque ela sabe identificar a origem das coisas. Ela sabe discernir a origem das coisas. Uma mulher simples é assim. Ela sempre saberá o que Deus diz a respeito dela e o que Deus quer fazer através dela. E o que Deus tem nos dito. Para mim, que eu sou povo dele. E onde eu chegar, a glória dele chega. E onde eu chegar, o reino dele pode ser estabelecido. Se eu tiver o zelo e a simplicidade de encontrar alguém para ser meu amém. Uma mulher simples não sabe viver sem o amém de alguém. Ela não dá conta.
Ela não consegue fazer nada sozinha. Ela vai precisar do amém de alguém. Maria, mãe de Jesus, nos ensinou muito bem isso. Jesus, anunciado para crescer no ventre dela, de forma prodigiosa, ela fala assim: vou conversar com alguém que sabe desse assunto. Vou conversar com a minha prima Isabel, uma mulher simples, despojada na palavra e que também está vivendo um milagre. É para lá que eu vou. Mulheres simples, deixa essa palavra entrar no seu coração. Mulheres simples se movimentam, caminham na direção do amém do Senhor na sua vida. Ela não culpa a circunstância. Ela não contabiliza aquilo que ela vai ter que passar. Maria não ficou: oh, Deus, vou sofrer bullying. Eu não vou dar conta de explicar. Quem dá conta de explicar a Deus, minhas irmãs? Só Ele. Mas ela foi. Ela não deixou a carne dela gerar outra coisa que não fosse fé. Foi ter com Isabel. E o que a palavra de Deus diz? Que Isabel foi o amém na vida dela. Ela se fortaleceu e fez tudo o que precisava. Amém? Você precisa de Isabel na sua vida. Quer uma vida simples? Não faça nada sozinha. E busque pessoas para ser amém na sua trajetória. Amém? Tenho 23 minutos? O que mais que eu coloquei? Eu estou aonde? Já me perdi. Estou no quarto. Eu coloquei quarto paradoxo aqui, né? Queridos, talvez esse é um dos paradoxos mais difíceis nos dias de hoje. Até porque você é quantificado pelo que você tem hoje. Às vezes você é confundido até como uma mulher preguiçosa se você ganha pouco, ou trabalha pouco, ou rende pouco. Ou se você faz muitas campanhas de oração, ou se você faz poucas campanhas de oração. Há uns 6 meses atrás, alguém escreveu para a gente e disse assim: como é que vocês podem requerer tanta autoridade sobre o Brasil, sendo que vocês são um casal de gordos? Vocês não fazem jejum, não? Simplesmente assim. Nós ouvimos tudo e retemos o que foi bom. E o que não era bom a gente jogou fora. Que era o juízo e que era a censura. Mas nós ouvimos: estamos mesmo muito gordos. Vamos tentar emagrecer? Simples assim. Guardei o nosso coração. Porque daí 2 meses depois desse e-mail, nós íamos estar na mesma plataforma, ministrando juntos. Simples assim. Porque uma mulher simples, um homem simples, perdoa. Retém o que é bom, o que não é bom joga fora. Amém, igreja? Então, amém. Quem convive comigo domesticamente, às vezes acha que eu sou uma mulher sofisticada. Mas eu não sou. Porque eu sei ter, como sei também não ter. Não tem dificuldade de adaptar com coisa boa de jeito nenhum. É um segundo. Pá! Segundo. Depois de 18 anos, eu ganhei um colchão. Pensa um colchão, minha irmã. Alguém foi lá em casa, eu deixei dormir na minha cama. Aí, depois de 1 mês, chegou um colchão lá em casa. Segundos eu me adaptei. Segundos. Tem. Mas, queridas, nós não podemos nos confundir que as coisas materiais não são boas. São. Mas elas não determinam, elas não limitam, elas não me aprisionam para ser aquilo que Deus quer.
Adoro pregar com telão, microfone, banda pesada. Mas adoro falar de Jesus em qualquer lugar. Simples assim. Trabalho, tem dia que 14 horas por dia. Nem sei quanto Deus manda para a gente no final do mês. Mas uma coisa eu sei. Nunca passamos vergonha. Você nunca me viu feia também, mal vestida. Viu? Pode falar. Brincadeira. Mas eu me esforço. Sabia? Eu me esforço. Então, queridas, o seu coração não pode pensar que os bens, as coisas materiais... Tem gente que exorciza bens materiais. Crente mesmo, povo de Deus simples, não pode pensar em bens materiais. Querido, só para te avisar, o homem mais sábio que a humanidade viu, ninguém viu mais depois dele, foi Salomão. Um homem simples, entendeu a força da alma, entendeu que se nada fora de Deus valia a pena. Mas ele transitou, e trabalhou, e vivenciou com coisas materiais, mas aquilo não trazia significado para ele. E não pode trazer para você. Amém? Porque senão nós vamos ficar limitadas. Nós vamos ficar menores daquilo que Deus quer para nós. Amém? Onde que a gente está, então? Por fim, a simplicidade é uma realidade. Tá, você já pulou. Mas eu quero só pontuar. Para mim, eu defini que simplicidade é uma realidade interior. E que ela é recebida com ações de graças, porque ela é de graça. Não é virtude minha. Meu pai, por mais bem intencionado, minha mãe, por mais bem intencionada, meus professores, meus mestres, por mais bem intencionados, eles não conseguiram me fazer uma pessoa simples. Uma pessoa educada, com alguns padrões, mas simples, não conseguiram. Enquanto eu não conheci Jesus, a palavra de Deus, o reino de Deus e os valores do reino de Deus, o que é realmente ter uma vida, que Paulo diz, que rogo, como a Luciana disse aqui, Paulo rogou para que eu e você pudéssemos ter um modo de vida simples. Simples. E ele pontua isso, condicionando que essa forma simples de vida deveria revelar quem era aquele que nos criou. Minha irmã, tudo que você fizer, se não apontar para Cristo, não é simples. Não é simples. E eu coloquei aqui que essa simplicidade, ela é desenvolvida na nossa vida quando temos a disciplina de uma vida de oração e de solitude. E o texto básico que eu coloquei foi Filipenses 4:6, que diz: antes de qualquer coisa, antes de você ficar ansioso, antes de você ficar triste, antes de você ficar com medo, antes de você ficar raivosa, antes, seja conhecido diante de Deus as vossas necessidades. Não tem como você se tornar ter uma vida simples, uma vida livre, se você não tem essa vida de oração. Porque a nossa carne luta contra as coisas que já foi derramada no seu espírito. Está aí, minha irmã, simples assim, não vai ser derramado. Tem hora que eu vou para determinados cultos, para determinados ajuntamentos, eu sinto mal, eu fico pensando no Espírito Santo. Derrama, Espírito Santo. Senhor, me dá. E eu fico pensando assim, ou eu entendi errado, ou eu li errado, ou eu absorvi errado. Porque é fato que quando Cristo morreu, Ele disse, está tudo consumado. Tudo consumado. Ou eu absorvo isso,
Ou eu estou crucificando o meu Cristo todos os dias com as minhas atitudes? Ou eu absorvo isso como uma realidade, ou eu faço essa oração definitiva na minha vida, ou eu levo ao testemunho de que Cristo não foi suficiente. Minha irmã, de vez por todas, está tudo consumado. Tudo que é diz respeito à vida, segundo Pedro 1, tudo que é diz respeito à vida e à morte e à piedade, já foi entregue a você. Então não peça aquilo que Deus já te deu. Não peça. Assuma, absorva. Toma com diligência, receba isso com diligência. E faça com que a sua carne submeta a isso que Deus te deu. Então não peça paciência para Deus. Seja paciente. Não peça misericórdia para Deus. Seja misericordiosa. Amém, minhas irmãs? Tenha uma vida de oração. Seja o verbo dessa sentença. Porque o verbo verdadeiro morreu e ressuscitou em você. Você entende isso, querida? Ele ressuscita em você. Então você pode encarnar os verbos que Jesus encarnou. Simples assim. Por que eu quero complicar isso? Por que eu não humilho e digo, Deus, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo, mas o Senhor me perdoa. O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo, mas eu hoje vou diante do Senhor e confesso as minhas fraquezas, porque eu sei que agora mesmo, como o salmista diz, eu sei que agora mesmo o Senhor me perdoará. Mas a gente quer complicar. Quer pôr a culpa no pai, na mãe, no irmão da igreja, no pastor que não deu bola, no governo do Lula, no governo da Dilma, no concurso que você não consegue passar, porque seu pai não deixa você tomar Ritalina para você estudar 24. Minhas irmãs, vocês não têm noção da complexidade que se passa dentro de um escritório pastoral. Vocês não têm noção. Tem dias que a gente vai para casa, eu e o Paulo Júnior, a gente liga o chuveiro, e Deus tem sido tão bom, me deu uma ducha tão boa, que às vezes eu acho que eu estou debaixo de uma cachoeira, que barulhão batendo na minha cabeça. E a gente chora, tem compaixão pela vida das pessoas. É muito complexo o que o mundo está propondo para nós. E o que Jesus quer para a nossa vida é muito simples. É muito simples, é muito genuíno. Mas se você não tiver uma vida de oração, minhas irmãs, não é de repetição de palavras vãs. É de oração. O que é uma vida de oração? É conhecer as sentenças de Deus, a palavra de Deus, os preceitos de Deus, e praticar e aplicar. Quantas vezes, minhas irmãs, for necessário, você diga, alma, aquieta, sabei que você tem um Deus. Foi isso que a Luciana fez. Chega, Luciana. Saiba que há um Deus sobre a sua vida. Isso é uma vida de oração. Ouvir o que Deus tem para nós. E uma vida de solitude. Sabe o que é? É não abrir mão de estar quedada aos pés do Senhor Jesus. Jesus, o Senhor mandou eu ir, eu vou. O Senhor mandou eu ficar, eu fico. Jesus, outro dia eu tive que exortar uma irmã. Ah, pastora, mas essa campanha aí, Deus não falou comigo não, que eu tenho que dar. Falei, eu sei que ainda não leu a Bíblia. Já está dito, ó.
Muito tempo. Muito tempo. Trazeis os vossos dízimos, as ofertas à casa do Senhor. Agora, de repente, você acha que aqui não é casa do Senhor. Você tem toda a liberdade para procurar um lugar que você acha que é casa do Senhor. Porque lá no projeto do lixão de Aparecida é casa do Senhor. Se você não entendeu, eu já entendi. Simples assim, gente. Você não tem que ficar, Deus, fala comigo, o Senhor quer que eu oferte. Já falou. Muito tempo. Agora é uma questão simplesmente de obedecer e entrar em acordo com aquela pessoa que às vezes é autoridade sobre sua vida, seu marido, ou às vezes um filho. Mas ofertar não tem que discutir. E também a Bíblia não fala o quanto que você tem a ofertar. Aliás, a Bíblia dá um excelente testemunho de uma viúva que só tinha uma porção de farinha e ela deu tudo. Então, a oferta é uma coisa que não se mede por valor, se mede pela intenção de obediência. Amém, irmã? Solitude é isso. É Jesus chegar, é Jesus entrar, é Jesus falar, e você está pronta, parada para ouvi-lo. Como ele usou o exemplo de Marta e de Maria. Eu penso que Maria foi elogiada de ter escolhido a melhor parte, porque ela não negociou a inteireza dela de atenção com mais nada. Ela priorizou total atenção, até porque Marta ouviu muita coisa que Jesus falava para Maria. A gente às vezes tem essa capacidade. Você está limpando a casa, você escuta uma música, você escuta o seu menino chorando, você escuta o brisinho pregando. Mas não é disso. O que Jesus está querendo dizer, provavelmente Marta ouviu um monte de coisa que Jesus estava falando com Maria. Mas a solitude é aquele momento que você absorve o aprender. Você fica de frente com o objeto de aprendizado, aquilo vai para o seu coração e aquilo vira você. Então, amanhã, a hora que eu entrar no lugar, aquilo que Jesus falou comigo, virou eu. Quem é a Alana? A Alana é aquilo que Jesus falou para ela ontem. Porque absorveu, eu já não sou mais sem aquilo que Jesus falou. Amém? É isso. Uma vida de solitude é estar quedada. Muitas vezes as pessoas usam isso de forma enganosa. Gente, Jesus quer movimento. Jesus quer ide por todo mundo. Solitude é um estado que você se... Tem muitos que precisam ficar até, assim, retirado mesmo, que não tem dificuldade de concentração. Mas eu tenho altos momentos de solitude dirigindo em Goiânia. Acredite se quiser. Eu entro assim num estado de gozo com o Senhor e Ele fala comigo. Minha irmã, e depois daquilo acabou. Pode me picar que tem aquilo que Deus falou dentro de mim. Mas é muito gostoso também você se permitir. Sabe o que eu acho? A gente está complicando muito a nossa agenda. Tem tempo para tudo. Menos 50 minutos para você ler a Bíblia e orar todo dia de manhã. Você malha, você vai no supermercado, você vai para o trabalho, você leva, você busca, você paga, você compra. Quando você vê, não gastei nem 50 minutos. Eu estou falando 50 minutos porque para um bom professor, para uma boa pedagoga, é suficiente para você colocar, pelo menos, iniciar um conteúdo. Então, o mínimo é 50, não dá para ser menos. Amém, irmãs? E nesse desafio, então, eu quero, de sermos simples, bem simples, eu queria que você lembrasse. Simplicidade não é uma coisa natural. Você não nasce simples. Simplicidade é uma virtude que a graça de Deus se disponibilizou para você, usando a vida de Jesus, vida de Maria, vida de Pedro, vida de Paulo, todos aqueles homens bíblicos tiveram que romper e se tornarem pessoas simples, todos eles, para que a glória de Deus fosse manifestada através deles. Que vocês possam compreender
E por fim, tem um texto do Marcelo, que eu gosto muito. Eu queria convidar a pastora Roberta para ela me ajudar aqui. Dá para pôr aí, é o último slide, o texto do Marcelo. E eu queria convidar as meninas do louvor para vir aqui. Minhas irmãs, nesse mundo tereis tribulação. Ponto. Nesse mundo tereis tribulação. Ponto. Seja simples. Tenha de bom ânimo. Não gaste tempo para discutir. Não gaste tempo para dizer, Senhor, tanta tribulação, tanta perseguição. Senhor, por que eu estou nisso, Senhor? Senhor, tu não está vendo a minha causa, Senhor. Não, queridas, seja simples. Senhor, está difícil. Mas eu conheço que o Senhor é o galardoador daqueles que te invocam. Me envolve de força. Restaura as minhas forças. Fale aquilo que é preciso falar. Peça aquilo que pode ser pedido. Seja simples. Seja genuína. Deixa eu te dar um beijo. Ah, não, que delícia. Bênção. Seja simples. Seja pontual. Não seja arrogante. Deus, eu não merecia. Oh, Senhor. Por que você não merecia? Senhor, sou tão aplicada. Por que esse menino que eu tive, paguei o preço de oração por ele, está fazendo isso comigo, Senhor? Queridos, não complica. Não complica. Seja simples. Nesse mundo tereis tribulação. Lana, tem de bom ânimo. Gaste tempo de ter o ânimo, de buscar o ânimo, de confessar suas fraquezas, de confessar suas resistências. Mas seja simples, seja animada. Queridas, você acha que foi fácil? Queridas, você acha que não foi complexo? Queridas, presta atenção. Maria, você vai engravidar. Maria, e você não vai ser concebida de um homem natural. Maria, não tem lugar para o seu neném nascer. Maria, seu neném vai nascer numa manjedoura. José, fica com vergonha não. A Maria te ama tanto que ela vai te compreender. Aliás, ela moraria até debaixo da ponta, de tanto que ela te ama. Você acha que foi simples? A conversa de Jesus, de João, de José? Foi complexa. Foi tão complexa que ele dormiu pensando em largar a Maria. Foi tão complexa que o anjo teve que vir e dizer para ele, fica quieto, isso é de Deus. Querido, para a gente ter uma vida simples, genuína em Deus, nós precisamos ouvir o que Ele tem para dizer. Nós precisamos parar para ouvir o que Ele tem para dizer. E nós precisamos determinar sobre nós aquilo que Deus disse que nós devemos determinar. Gálatas 5 na sua carne, minha irmã, 24 horas por dia. Frutos do Espírito sobre a sua carne. Ela não vai dar sossego. Ela não vai dar. Você lê para mim?
A simplicidade está muitas vezes relacionada ao minimalismo. Mas a verdadeira simplicidade vai além de cortar excessos e remover uma decoração. Ela tem a ver com oferecer as coisas certas, no lugar certo, na hora que você precisa. Uma margarida, por exemplo, pode parecer uma simples margarida, mas ao olhar com atenção e analisar detalhadamente, notamos que existem muitos sistemas complexos que permitem que esta flor brote, cresça, floresça e se reproduza. Porém, ao olharmos apressadamente, ela parece tão simples. Líderes são pessoas simples, naturais, puras. São pessoas que na convivência são funcionais e agradáveis. Suas ações muitas vezes são imperceptíveis, mas resultam em momentos e resultados inesquecíveis para todos. Sensíveis a muitos detalhes, mas sem nunca perder o foco. Intolerantes no pensamento do serve assim, perseverantes nas soluções duradouras. Queridas, vamos louvar o Senhor. E eu quero fazer um apelo, eu quero um cântico de rendição, se for possível, se for simples, de rendição. Queridas, Deus te levantou para você liderar. Para você liderar sua família, sua parentela, seus amigos, o Praia Clube, Caltrim Clube, sua empresa, seus vizinhos, cidade de Uberlândia, o Brasil e, por que não, as nações. E o Senhor te promete: vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados. Sabe, às vezes eu sinto que a igreja se equivocou. Nós vivemos às vezes ainda o fermento do evangelho da prosperidade. Queridas, Deus te chamou para você ser uma líder.